Então, na verdade, a gente tem que entender que sempre existiu um mundo, e com essas características dos Estados Unidos, a gente vai ver e vai perceber que todo o processo da segregação nasce muito lá atrás. Os Estados Unidos sempre foi uma nação extremamente dividida, sempre foi uma nação extremamente dicotômica, baseada em dois polos extremamente intensos, chegando aos dias de hoje, né? Onde a gente vê essas diferenças que, na verdade, são cada vez mais marcantes, são cada vez mais desproporcionais. Tocou aqui meu celular, então caiu aqui a minha. Vamos lá, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Unidos. Então, na verdade, nessa ideia de formação dos Estados Unidos, eu vou trabalhar com 3 conceitos básicos. 2, de uma forma muito rápida, para entrar no nosso fato inicial, que é a Guerra de Secessão, e que são todos os conceitos que levaram a esse processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos e de todos os conceitos mais atuais. Mas antes disso, a gente vai falar rapidamente sobre essa primeira divisão norte-americana, que nem era Estados Unidos ainda, né? Que era uma divisão inglesa entre, de um lado, as colônias do norte, do outro lado, as colônias do sul, a formação das 13 colônias, né? Como estrutura muito importante. Depois a gente vai passar rapidamente pelo processo de independência e aí as consequências desse processo de independência, para a gente chegar na Guerra de Secessão de 1861. Como que isso vai se desenvolvendo? Vamos para a nossa primeira parte, para o nosso primeiro tópico, que são as 13 colônias. Todo mundo lembra claramente dessa questão das 13 colônias, né? As colônias do norte e as colônias do sul. As diferenças entre essas colônias vinda da participação dos ingleses na sua colonização americana, né? Lembrando que muito da história americana vai se desenvolvendo a partir desse processo inicial. Lembrando que as colônias do norte trabalharam com um projeto de negligência salutar, com um projeto de desenvolvimento interno. Gente, colonização é sempre complicada, tá certo? Mas as colônias do norte desenvolveram o que a gente chama de colonização de povoamento. Lembrando que colonização de povoamento não é boa, mas foi uma colonização que visava um mercado e um desenvolvimento interno. As colônias do sul, por uma questão climática, em determinado ponto, desenvolveram claramente um projeto de plantation. Então, na verdade, nas colônias do sul, que eram basicamente essas colônias aqui, essas 4 colônias aqui do sul, né? O projeto, às vezes vocês vão ouvir alguns gritos, desculpa, tá? Minha filha está ali no outro quarto. No sul, a ideia da plantation foi uma ideia muito marcante. A ideia dos grandes latifúndios para o mercado externo, com uma monocultura e com a ideia clara e clássica da mão de obra negra escrava africana. Então, na verdade, esses 2 tipos de colonização, que na verdade se desenvolveram durante os séculos XVII e até meados do século XVIII, foram fundamentais para a construção dessas diferenças que vão dar origem aos Estados Unidos. Então, na verdade, o sul, escravocrata, plantation, o norte, mais o que voltado para o trabalho livre, com uma outra característica. A gente lembra, e dentro dessas diferenças internas, que em um determinado momento esses 2 grupos vão acabar se aproximando, vão acabar quase que se unindo, apesar de suas diferenças, para vencer um inimigo comum. E a independência frente à Inglaterra foi algo que mostrou que esses grupos poderiam estar unidos em determinado ponto. O que é fundamental nessa união foi uma união fake. Foi uma união só para vencer um inimigo externo. Porque logo depois dessa união, a gente tem o início da volta das diferenças. E aí a gente tem o segundo tópico, que é a segunda característica fundamental das diferenças que surgiram nos Estados Unidos. Surgiram 2 grupos no processo de pós-independência de confecção da Constituição norte-americana. De um lado, os republicanos, liderados por Thomas Jefferson, que defendiam uma ampla autonomia das colônias. Para ele, deveriam ser formados 13 países. Do outro lado, um grupo que vai se autoproclamar de democráticos, que, na verdade, liderado por George Washington, queria um poder centralizado mais forte, queria essa imagem de uma única nação, apesar de suas diferenças. A solução, como a gente sabe, dentro da disputa entre esses 2 grupos, foi uma república federativa presidencialista com a autonomia dos estados. Quem sabe, os Estados Unidos hoje é um dos 2, 3 países do mundo que não tem um nome fantasia, né? Um nome popular. Os Estados Unidos é uma estrutura jurídica. Foram vários estados que se uniram nas Américas. Poucos países são assim no mundo de hoje. Todos têm o seu nome fantasia. Os Estados Unidos não. Foi formado por essa união, apesar de ter a sua autonomia interna, cada um dos estados, a partir desse ponto. Os Estados Unidos fez a sua Constituição, inicialmente com seus 7
termos iniciais, depois adicionado mais 3 e depois as emendas que a gente vai falar no finalzinho dessa explanação. O que é fundamental? As diferenças entre os estados continuavam a ser marcantes. As diferenças entre as estruturas sociopolíticas desses estados continuavam a ser intensas. Os Estados Unidos não abandonou as diferenças entre norte e sul, mesmo com sua unidade, com sua formação. Os Estados Unidos continuava a ser uma casa dividida, uma nação dividida nesse momento. E agora, essa nação ganha um outro status. Por quê? Porque vai começar a marcha para o oeste. O que era essa marcha para o oeste? As 13 colônias da região atlântica vão começar a crescer. Existe uma necessidade maior para a população, existem novas riquezas pelo interior, não só o ouro, como novas terras, e começa o que a gente chama de marcha para o oeste. A marcha para o oeste vai se desenvolver no início do século XIX, a partir mais ou menos de 1820, 1815. Então, na verdade, eles vão sair do Atlântico e vão começar a fazer uma dominação, num processo de expansão extremamente marcante e fundamental. Existiam alguns problemas nesse processo de expansão. E quem sabe, esses novos norte-americanos, que tinham se autoproclamado independentes em 76, que tinham feito a sua Constituição em 1787, esses novos americanos, que eram, em sua grande maioria, os nortistas, mas os sulistas também, eles encontram pelo caminho o primeiro grande problema. E o primeiro grande problema encontrado por esses novos americanos são os índios. Vale lembrar que até esse momento eu não vou falar dos negros. Os negros eram simplesmente escravos. Era uma gleba que não existia dentro dessa situação. Eram simplesmente o quê? Pessoas que iriam acompanhar os sulistas. E ponto. E nesse primeiro momento a gente tem o conflito contra os nativos americanos, né? A expansão dos Estados Unidos foi rápida e violenta. Representou dois opostos. Ao mesmo tempo que os americanos, esses novos americanos, né, se autoproclamavam os descobridores, os dominadores, por outro lado, eles faziam uma dizimação da grande maioria da população que vivia ali, dos nativos americanos. Então, na verdade, acho que essa imagem aqui mostra o primeiro grande conflito que existiu dentro dessa localidade, tá certo? Entre um povo que já habitava aquela região e os americanos que iam dominar essa nova localidade. Vale lembrar que eles utilizaram uma justificativa muito canalha, chamada Destino Manifesto, né? Que eles diziam ser o povo escolhido por Deus para dominar tudo do leste ao oeste, tá certo? E essa marcha para o oeste foi algo muito intenso. Mas a questão dos índios a gente trabalha em outro momento. A questão dos nativos americanos a gente trabalha em outro momento. Aqui o debate é outro. Nessa expansão, a gente tem algumas características que são fundamentais. Enquanto os povos do norte faziam uma ampliação agrícola extremamente interessante, desenvolvendo o mercado consumidor, desenvolvendo meios de transporte, com uma estrutura muito forte das ferrovias, os sulistas ainda viviam na ideia do Mississippi, do Texas, né, do Mississippi ao Texas, os sulistas ainda viviam aquela ideia de plantation, aquela ideia da escravidão, aquela ideia de que dane-se o mercado interno, a gente precisa produzir para vender para o exterior. O que eram as 13 colônias, num futuro próximo, vão se transformar em 48 estados, porque, na verdade, vão surgir vários novos estados. Hoje, os Estados Unidos têm 50 estados, mas 2 são o Alasca e o Havaí, que são fora dessa estrutura. E esses novos 31 estados, como é que eles se desenvolvem? Eles vão seguir a ideologia nortista, desenvolvida, econômica, trabalho livre, tecnologia, ou vão se manter pela estrutura sulista, plantation, escravidão, em todos os pontos? É aí que a gente tem o início da mudança e é aí que a gente vai entrar rapidamente aqui para eu fechar. Gosto muito desse slide que eu preparei. Eu acho bem interessante para quem gosta de história americana, estudar um pouquinho os esportes americanos. Para você entender um pouquinho da história americana, os esportes americanos auxiliam muito dentro desse entendimento. Time nos Estados Unidos, aqui são as 4 grandes ligas, né? Hockey, basquete, beisebol e futebol americano. Time nos Estados Unidos é uma franquia, né? Que, na verdade, todos os times têm o nome da cidade e, do lado, alguma coisa que representa essa cidade. É bem interessante para quem gosta de explorar isso, dar uma analisada dentro dessa situação. Aqui eu falo isso porque nesse processo de expansão, aqui no cantinho desse mapa verde aqui, tem o San Francisco 49ers. São Francisco 49ers é exatamente
em homenagem à cidade de São Francisco no ano de 1849, quando foram encontrados as primeiras quantidades de ouro nessa região. Cada um desses times aqui tem o seu ponto importante. Só botei isso aqui hoje porque nenhum dos times dos Estados Unidos tem alguma menção ao movimento negro. Em imagens, eles falam de imigrantes, tem o Boston Celtics aqui, que fala sobre determinado grupo que veio para cá. Eles falam sobre tribos de nativos americanos, tem vários times que falam sobre isso. Sobre negros, nenhum. Daqui a pouco a gente trabalha com isso. Com essa busca por essas novas terras, por essa nova região, a gente tem o início do que a gente vai chamar de a Guerra Civil Norte-Americana. Na verdade, a Guerra Civil vai dar-se a partir de uma disputa política, que começa de forma política, mas vai acabar angariando outros conceitos entre Sul e Norte. O Norte, que nesse acesso à terra queria um desenvolvimento econômico maior, o Sul, que queria manter as estruturas tradicionais da agroexportação. Foi nesse momento que essa é a ideia fundamental aqui. É aqui que eu entro na nossa aula rapidamente. Rapidinho, vou falar sobre isso. O que foi a Guerra Civil Americana, que é o início do nosso processo, e vamos falar e começar a falar sobre os negros dos Estados Unidos. Conflito gerado pelas diferenças políticas, econômicas e sociais entre Norte e Sul. Vamos falar rapidamente sobre a origem da rivalidade, uma figura determinante, como foi o processo e qual o seu legado. Olha isso aqui, gente. Qual a causa básica? A gente vai falar de 3 causas básicas para essa guerra civil. A Civil War americana, ou como a gente chama, a guerra de secessão, a separação entre esses dois mundos. Esse Estados Unidos dividido nesse momento. Questão da escravidão. O Norte era a favor da abolição. O Norte queria, de qualquer maneira, a abolição. Por quê? Porque escravo é mercado consumidor. Tá certo? A gente tem toda essa imagem, todo esse conceito. Não vamos achar que os americanos eram bonzinhos. Vale lembrar que a população americana, em 1860, girava em torno de 31 milhões de pessoas. Só de escravo a gente tinha 4 milhões. Isso dá pouco mais de 12% da população. Esses caras não consumiam. Era uma ideia importante. O Sul quer manter a escravidão. Escravo é produto, vai ser vendido, pode ser analisado. Nunca existiu um debate sobre o negro dentro dessa situação. O debate era sobre o ato da escravidão. Segundo ponto, a questão das tarifas alfandegárias. Impostos sobre entrada e saída de mercadorias. O Norte era a favor de altos impostos, para fomentar a estrutura do mercado interno. O Sul queria uma liberdade de comércio. Para quê? Para facilitar a venda desses produtos para o exterior, sem ter que pagar muito caro. Ainda existia a questão das ferrovias. O Norte queria melhorar o transporte, o Sul achava que era um gasto desnecessário. E os conflitos que começam numa estrutura que já vinha de muito tempo, chegam ao seu auge em 1860, com a eleição desse personagem. Abraham Lincoln, quem sabe, é um dos personagens mais importantes e mais marcantes da história norte-americana. É uma das caras do Monte Rushmore, uma das esculturas, todo mundo já viu aquele filme, né, Uma Noite no Museu, essa escultura do Abraham Lincoln, e um dos presidentes mais importantes desse processo. Em 1860, ele é eleito presidente para iniciar o seu governo em 1861, e ele era ligado aos grupos do Norte, ele era ligado às estruturas industriais, ele era um abolicionista. Os problemas vão começar a ser cada vez maiores a partir da entrada de Abraham Lincoln no poder, quando ele lança um projeto muito forte para abolir a escravidão nos Estados Unidos. Lembrando que o abolir a escravidão não era solucionar o problema dos negros, era gerar mais mercado, era acabar com essa imagem que para os nortistas não era nem um pouco interessante. Causa imediata, eleição do Lincoln para a presidência em 1860, representando os interesses da burguesia. Em 1861, 7 estados do Sul acabaram não aguentando essa imagem e acabaram preparando uma separação frente aos Estados Unidos. Nasciam os Estados Confederados das Américas. Inicialmente 7, depois 11 estados que vão acabar se anexando a esse determinado movimento, com bandeira, constituição, presidente e todo um projeto de desenvolvimento extremamente importante, principalmente para manter a escravidão, para manter essa imagem e todos esses pontos. Começa, a partir de 1861, uma guerra, onde, de um lado, a gente vai ter a União, os Estados Unidos liderado por Abraham Lincoln, com seu projeto abolicionista, com a manutenção da unidade. Abaixo, os Estados Confederados das Américas, liderados por Jefferson Davis, para manter a escravidão e para manter a sua estrutura. Essa é a ideia e esse é o projeto claro e clássico.
provavelmente nas nossas imagens posteriores, essa bandeira dos Confederados do Sul irá aparecer. Então, na verdade, era a manutenção do escravismo, era a manutenção dessa estrutura, enquanto os Estados da União, né, a bandeira dos Estados Unidos muito parecida com a bandeira atual, protecionismo e abolicionismo. Uma guerra extremamente intensa entre 1861 e 1865. No meio dessa guerra, a gente tem algumas mudanças. Só para a gente fechar aqui, essa é a disputa. A burguesia do Norte, que queria o fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor e a mão de obra, entendam isso claramente, defendia a adoção de altas taxas alfandegárias. A aristocracia rural do Sul, os famosos rednecks americanos na atualidade, né, ou o que eles chamam hoje de rednecks, né, o pescoço vermelho, né, por causa do sol do Sul, ou no futuro próximo, aí o Fábio vai falar mais sobre isso, da WASP, né, White, Anglo-Saxonical e protestantes, né, esse grupo norte-americano extremamente intenso, defendiam o livre-cambismo a fim de manter os seus produtos a baixo preço e a manutenção da escravidão. A partir desse ponto, nessa guerra, esse é o mapa americano, tá certo? Meu tempo está acabando, já vou terminar aqui. Esse é o mapa americano. O norte em amarelo, o verde em os estados do sul, né? Os confederados, né? Dentro dessa situação, e ali a gente tem estados escravagistas que permaneceram na União. Alguns estados que tinham uma posição dúbia nesse momento, Missouri, Kentucky e a Virgínia Ocidental. Para quem já viajou aos Estados Unidos, já foi a essas localidades, sabe como o sul norte-americano mantém uma estrutura muito tensa até hoje. Consequências desse conflito. A gente tem a vitória do norte. A União vence essa proposta, vence essa guerra. É mantida a unidade nacional. Existe um grande desenvolvimento capitalista a partir desse ponto. Aceleração do capitalismo no sul, inclusive, aumento do mercado interno, grande desenvolvimento industrial, aumento das tarifas alfandegárias. Tudo que o norte queria é obtido nesse momento. E aí o ponto que é fundamental, a abolição da escravidão. Então, na verdade, em 1863, surgem as primeiras estruturas e as primeiras ideias que diziam: se você é um escravo no sul e consegue chegar ao norte para nos auxiliar nessa guerra, você deixa de ser escravo. 1863 é uma data muito intensa. Para muitos, é a data do fim da escravidão, ainda não de forma legal. Mas, na verdade, quando os sulistas, os escravos do sul, conseguem ir para o norte, quem já viu alguns filmes como Django Livre, quem já viu alguns filmes como Glory, quem já viu alguns filmes como 12 anos de escravidão, sabe do que eu estou falando. Os sulistas que conseguiam ir para o norte deixavam de ser escravos. No centenário de 1863, a gente tem o discurso famoso do I Have a Dream, do Luther King, já falaremos sobre ele. Somente em 1865, que a gente tem a assinatura da 13ª emenda, que foi a emenda constitucional americana que define a abolição da escravatura. O que acontece nesse momento? A partir daí, um grupo extremamente intenso, que já vinha aparecendo, ganha força nos Estados Unidos. Era a famosa Ku Klux Klan. Só aqui um detalhe rápido, as emendas constitucionais norte-americanas, 13ª emenda, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalho forçado, salvo como punição por crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Essa é a 13ª emenda. É o fim da escravidão nos Estados Unidos em 1865. Depois disso, a gente teve algumas outras emendas. Em 68, a gente tem a 14ª emenda, que diz que toda pessoa nascida ou naturalizada nos Estados Unidos, sujeita à sua jurisdição, são cidadãos americanos. Mas o que eu quero falar aqui é essa emenda de 1870, a 15ª emenda, que dava o direito a voto aos cidadãos dos Estados Unidos, que não pode ser negado ou cerceado em qualquer estado por motivo de raça, cor ou prévio estado de servidão. O que significa isso? Com a 15ª emenda, que proíbe a discriminação dos eleitores por motivo racial, o que acontecia no Sul, absurdamente, a manutenção do controle, da violência em todos esses pontos, a Ku Klux Klan ganha uma importância fundamental. A Ku Klux Klan, que era esse grupo que já existia lá, o antigo grupo das Camélias Brancas, e se desenvolve aqui a partir desse momento, começa a não aceitar a introdução dos negros dentro do processo político. Será? Membros da Ku Klux Klan diziam: daqui a pouco a gente vai ter um presidente negro. Demorou um pouquinho, mas isso vai existir num futuro próximo. Só para a gente fechar aqui, a primeira Ku Klux Klan, na verdade, foi fundada por um general em 1865 no Tennessee, após o fim da Guerra Civil Americana.
seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados, como, por exemplo, adquirir terras e ter direito ao voto. A Ku Klux Klan, na verdade, acabou diminuindo a sua importância. Em 1877, como está aqui, ela foi proibida de funcionar, ela deixou de existir. Então, entre 65 e 77, ela existiu, mas, na verdade, tinha esse objetivo e acontecia principalmente no Sul, mas a partir de 1920 ela voltou com força total. A Ku Klux Klan é um movimento que existe até hoje, e, na verdade, esses debates acontecem na atualidade. No início, era um movimento quase que de gangues. Em 1920, ganhou importância fundamental, tá certo? Uma cruzada da luz, né? O Fábio vai falar um pouquinho depois sobre a Ku Klux Klan, na verdade. E na década de 80 tinha uma importância fundamental. Peraí, professor, você falou que os negros eram inseridos, que a partir da 14ª emenda eles eram considerados cidadãos americanos. Como é que pode essa situação? Só para a gente fechar aqui, eu acho que essa ideia é uma ideia muito marcante. A gente chama de The Jim Crow Laws. Então, na verdade, vou ler esse texto, que eu acho que é bem importante e bem fundamental. Como é que a Ku Klux Klan tinha tanta importância nesse momento? Os Estados Unidos era segregado ou com a abolição tudo virou uma maravilha? A gente sabe da história do Brasil como é que funciona isso. Quais as características? Leis de segregação racial haviam feito breve aparição durante a reconstrução, mas desapareceram em 1868. Com a 14ª e 15ª emenda, acabavam as leis segregacionistas nos Estados Unidos. Porém, durante o governo Grant, começou no Tennessee, em 1870, uma mudança. Olha aqui, lá, sulistas brancos promulgaram leis contra casamento interracial. Esse foi o primeiro movimento e foi a primeira situação. 5 anos mais tarde, o Tennessee adotou a primeira lei Jim Crow. Jim Crow era uma música da época. Quem já viu o clipe This is America, né, sabe do que eu estou falando. O Childish Gambino faz uma dança meio disforme. Era essa imagem aqui, querendo dizer que os negros eram insolentes, eram desengonçados, tinham 1 milhão de problemas, e por isso virou a era, ou as leis Jim Crow, nesse momento. Termo nascido de uma música popular, referia-se a toda a lei, foram dezenas que seguisse o princípio separados, mas iguais. Separated but equal. Ou seja, era uma ideia que dizia o quê? Olha, todo mundo é igual aqui nos Estados Unidos, mas os negros vão ser o quê? Vão ser separados nesse momento. Estabelecendo afastamento entre negros e brancos nos trens, estação ferroviária, ônibus, cais, hotel, barbearia, restaurante, teatro, em todos os pontos. Em 1885, ainda no século XIX, a maior parte das escolas sulistas também foram divididas em instituições para brancos e negros. O que é mais bizarro é que essas leis Jim Crow, esse processo, vai durar até a década de 1950, 1960. Quantos filmes vocês já viram sobre isso? Quantas coisas de Estados Unidos. Você, quem era negro, podia entrar em um local para branco se estivesse fazendo um trabalho. Basicamente, babá ou alguma situação. A gente tem o ônibus de Montgomery, com a Rosa Parks. A gente tem 1 milhão de casos na década de 50 e 60 que vieram desde a promulgação da 13ª emenda, da abolição, que oficialmente nos Estados Unidos nunca acabou. Essas leis eram leis muito intensas, eram leis muito controversas, mas eram leis que visavam e demonstravam os Estados Unidos como a gente conhece até hoje. Na década de 1950 e 1960, a gente começa a ter essas mudanças. E aí o Fábio entra. Vamos lá, Fabinho. Fábio. Crianças, vamos fazer o seguinte, vocês vão anotando as perguntas para no final, tá? Aí no final a gente faz tudo junto. Agora é a Julinha, né? Agora é a Julinha que vai entrar para essa parte. Perdão. Aí depois eu entro e pego o caso atual, né? Julinha, vamos lá, contigo. Aí o Bruno tem que tirar o... E aí, gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Estão me vendo, estão me ouvindo? Eu tive que tirar o vídeo aqui, que aí ficou melhor para eu ver, para eu assistir a apresentação. Bom, eu vou só falar, eu não preparei uma apresentação, eu preparei, na verdade, alguns trechos de algumas obras de mulheres desse momento, na verdade, década
de 70, principalmente, né, quando tem toda a questão que envolve a Angela Davis, que é, na verdade, de quem eu mais vou falar hoje aqui para vocês, né, o contexto do racismo nos Estados Unidos da América e como que ela, como mulher, filósofa e da luta antirracista e feminista, como que a trajetória dela marca muito toda essa luta e marca também, nos mostra como que o preconceito acontecia, né? Porque, assim, a trajetória dela, ela nasceu num bairro segregado, né? Exatamente aí nesse momento que o Bruno parou de falar, né? Na verdade, ela nasce em 1944, num bairro segregado, e ela já convive constantemente com ameaças de bomba, de linchamento, justamente por conta da organização Ku Klux Klan, né? Ela convive desde muito cedo, a vida inteira dela, né, com essas ameaças. Quando ela tem 19 anos e conclui o ensino médio, digamos assim, ela vai estudar numa universidade do norte e ela consegue estudar com Marcuse, que é um pensador muito importante da filosofia da escola de Frankfurt, né? Que ele ficou muito tempo em exílio nos Estados Unidos por conta da sua origem judia, né? Ele fugiu em 1930 para os Estados Unidos. E a Angela, quando ela começou a estudar, né, ela começou a entender que não só que ela estava representando ali um problema, né, porque além dela ser mulher, negra, estudante de filosofia, de encarnar, né, ser tudo aquilo que o status quo masculino abominava, ela tem acontece um ato em 1963, no bairro que ela morava, que mata 4 jovens negras, adolescentes, e eram todas conhecidas da Angela, e ela fica muito marcada, e esse momento, né, esse acontecimento, essa bomba que foi jogada na igreja por pessoas racistas, marca muito a trajetória da Angela Davis. A partir daí, ela começa a se filiar, ela se filia numa associação, uma associação antirracista que era pacífica, tá? É o primeiro grupo que ela se filia, que o Martin Luther King também era ativista dessa associação. Logo depois, ela se filiou também ao Partido dos Panteras Negras, que depois ficou conhecido como o Movimento dos Panteras Negras. E, por último, ela se filiou no Partido Comunista dos Estados Unidos. Logo em seguida, ela foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela dava aula de filosofia, justamente por uma perseguição, talvez, política. Ela foi demitida. E logo em seguida, em 1970, aconteceu o grande marco da vida da Angela, que ela estava acompanhando um caso, um julgamento de 3 negros que eram do movimento dos Panteras Negras, e eles estavam sendo julgados, e a Angela estava fazendo um estudo acompanhando esse julgamento. No meio do julgamento, um dos irmãos sequestra o juiz e eles saem, enfim, rola uma confusão, um tiroteio, todo mundo morre, os 3 réus e o juiz nesse julgamento. E logo em seguida, o FBI faz uma acusação de que todas as armas que foram usadas, e principalmente a arma que foi usada para matar o juiz, estava no nome da Angela Davis. Isso foi em agosto de 70, e ela ficou foragida até outubro, mais ou menos. Ficou entre as 10 mais procuradas da lista do FBI. E ela também tinha um debate muito interessante antiprisional. Logo que ela é encarcerada, ela fica 18 meses em julgamento,
né? Foi uma comoção muito grande. Tem até o documentário, se vocês quiserem ver, recomendo, muito interessante, que é justamente Libertem Angela Davis, que era o movimento da época, né? Free Angela Davis. Tem música do John Lennon e da Yoko Ono para Angela Davis. Tem música dos Rolling Stones para Angela Davis. Foi uma comoção e ela conseguiu provar que ela era inocente e que mesmo que a arma tivesse no nome dela, isso não seria motivo para o encarceramento. Depois disso, ela publica, né, um dos livros mais famosos dela, que é Mulheres, Raça e Classe. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, né? Vai aparecer também espelhado. E nesse livro, gente, ela faz assim a melhor contribuição feminista de todos os tempos, porque ela começa a identificar que a luta feminista, ela precisa entender que se ela não for uma luta antirracista, ela não tem por que existir. Porque quem está na maior linha de frente da batalha são as mulheres negras. Então, se a gente não for incluir as mulheres negras, não tem por que a gente falar de feminismo. E aí ela, nesse livro, acho que um dos pontos mais interessantes que ela traz, não só o ponto da interseccionalidade, né, que é o que a gente chama hoje de feminismo interseccional, que é entender que o feminismo tem várias demandas específicas e que nenhuma demanda exclui a outra e que a gente precisa levar todas essas demandas em consideração para conseguir avançar na pauta feminista, porque a pauta feminista não é uma pauta por igualdade, é uma pauta por justiça. Enquanto isso não for uma pauta por justiça para todas as mulheres, então não vai ser para nenhuma, né? Então ela levanta essa pauta da interseccionalidade, que é justamente levar em conta o recorte de classe e de raça. E aí ela traz, queria só compartilhar com vocês um dos pontos aqui do livro, que ela traz que em 1837 já tem relatos de mulheres negras que se organizavam pelo voto feminino. Então, a gente vê que as mulheres negras já estavam, talvez, se engajando politicamente muito mais antes das mulheres brancas. Só que a luta das mulheres brancas foi mais reconhecida justamente porque vivemos numa sociedade racista. Então, a gente não vai olhar para as mulheres negras, muito menos as escravas, né? Que estão num contexto ainda pior do que os escravos homens. Então, dentro disso tudo, gente, a gente vê que ela representa, né, essa ruptura e essa luta constante, porque ela traz na filosofia dela o tempo inteiro essa questão, e a gente vê que a gente precisa romper com esse racismo e machismo estrutural em todas as regiões, né? Não é porque eles estão nos Estados Unidos que de alguma forma eles já alcançaram uma igualdade, muito pelo contrário, né? Estão lutando muito para conseguir serem reconhecidos, né? Então, a gente precisa lembrar que toda essa importância da Angela Davis de trazer não só a luta antirracista, não só trazer a luta feminista, ela traz também o problema prisional dos Estados Unidos, que aí é uma questão que a gente pode abordar e também trazer para um olhar para o nosso país, né? Qual é a maior parte da população que está encarcerada? Né? É a população preta, é a população pobre, né? Então ela traz, na verdade, um manifesto contra-prisional, né, para recuperar as pessoas numa sociedade. Eu não preciso que o presídio exista, não pelo menos da maneira que ele existe hoje. E ela, tendo estado presa e tendo passado por todos esses preconceitos, fica bem óbvio, né, que ela tem propriedade para falar sobre isso, né? E, por último, para falar da Angela Davis, eu tenho só mais um ponto a mais para falar, mas para falar da Angela Davis, eu queria só terminar falando do discurso dela que ela fez, né, no dia seguinte, na Marcha das Mulheres, dia seguinte que o Trump tomou posse nos Estados Unidos, teve uma grande marcha das mulheres, e ela, aos 73 anos, fez um discurso muito, muito inflamado e muito bonito, e aí eu queria só citar um trecho que eu peguei desse discurso. Ela diz o seguinte: o esforço para salvar o planeta, para
parar as mudanças climáticas, para salvar nossa flora e a fauna, para salvar o ar. Esse é o marco zero do esforço por justiça social. Essa é uma marcha das mulheres e essa marcha representa a promessa do feminismo contra os poderes perniciosos da violência do Estado. E o feminismo inclusivo e interseccional nos chama a resistir contra o racismo, contra a islamofobia, contra o antissemitismo e contra a misoginia. Então, esse é apenas um trecho do discurso dela na Marcha das Mulheres, já mais atual. E para finalizar minha fala, eu queria colocar para vocês um poema que foi escrito em 1981, e ele abre uma coletânea de ensaios de mulheres negras. É um livro chamado... Deixa eu só abrir aqui. É um livro chamado Esta Ponte Chamada Minhas Costas, ensaio de mulheres de cor radicais. Então, é um ensaio... O livro foi publicado muito posterior, porque, é claro, as mulheres não tinham visibilidade para publicar livros, muito menos mulheres negras. Então, são ensaios, assim, de 1940, 1950. É um livro bem raro, ele não tem para download, mas eu consegui o poema e a tradução do poema, e eu queria, para finalizar, fazer essa leitura com vocês. Vou aqui abrir. Rapidinho. Vocês estão vendo aí? Lá, o poema foi publicado pela primeira vez como prefácio da coletânea dos ensaios, né, Esta Ponte Chamada Minhas Costas. É um livro muito importante para o feminismo negro e principalmente para o feminismo interseccional. Vamos lá. O poema da ponte. Basta. Estou farta de ver e tocar ambos os lados das coisas, farta de ser a maldita ponte para todo mundo. Ninguém pode conversar com qualquer um sem mim, certo? Eu explico a minha mãe para o meu pai para minha irmãzinha para o meu irmão para as feministas brancas para o pessoal da Igreja Negra, o pessoal da Igreja Negra para os ex-hippies para os separatistas negros, os separatistas negros para os artistas para os pais dos meus amigos. E então, eu tenho que explicar a mim mesma para todo mundo. Eu faço mais traduções que a maldita ONU. Esquece, estou farta. Estou farta de preencher suas lacunas, farta de ser seu seguro contra a isolação de suas autoimpostas limitações, farta de ser a louca nos jantares do fim de ano, farta de ser a estranha nos almoços de domingo, farta de ser a única amiga negra de 34 pessoas brancas. Encontre outra conexão para o resto do mundo, encontre algo mais para te legitimar, encontre outra forma de ser político e descolado. Eu não vou ser a ponte para a sua feminilidade, sua masculinidade, sua humanidade. Estou farta de lembrar a você para não se fechar demais por muito tempo. Estou farta de mediar o seu pior eu em nome dos seus melhores eus. Estou farta de ter que te lembrar de respirar antes que você sufoque seu próprio eu tolo. Esquece, relaxa ou se afoga, evolui ou morre. A ponte que eu devo ser é a ponte para o meu próprio poder. Eu devo traduzir meus próprios medos, mediar minhas próprias fraquezas. Eu devo ser a ponte para nenhum lugar, além do meu verdadeiro eu. E então, serei útil. Esse é o poema bem significativo, né? Eu acho muito bonito. E aí, para eu finalizar, gente, eu queria só levantar alguns pontos. Sei que o Fábio vai fazer isso, mas eu queria só levantar, assim, para sacudir um pouco, né? Que ponte que essas mulheres negras estão sendo para construir a nossa sociedade, né? Dos Estados Unidos da América ao Brasil, né? De 1830 a 2020. Quantas pontes
né? A gente não tem feito em cima dessas mulheres negras, em cima da vida das mulheres negras, em cima da vida dos filhos dessas mulheres negras. Tá bom? Muito obrigada. Fábio, pode ir lá. Bom, eu estou aqui me borrando, né? Porque depois de 2 falas belíssimas dessas, né? Vamos tentar manter o padrão aí da firma, né? Então, olha só, acho que a fala de vocês dois bagunçou tudo, assim, que eu tinha preparado aqui, tá? Então, eu vou refazer aqui a partir da fala do Bruno, aí eu entro na fala da Julinha e aí tento chegar em algum lugar. Então, a gente, quando pensou esse papo, pensou em discutir bastante com vocês, crianças, essa pedagogia racialista, né, que nós temos. Se ninguém nasce racista, né, as pessoas são educadas a serem racistas. Né? E claro que isso não é tão simples assim, né? Mas como é que a gente tem a formação nos Estados Unidos de uma pedagogia racialista que vem até a morte, né, do George Floyd agora? Tá? Então, essa eu vou tentar fazer a minha fala nesse sentido, né? Tentar fazer essa retrospectiva em cima das falas, né, do Bruno e da Julinha, e tentar ver se a gente consegue criar esse fluxo, né? Essa tendência pedagógica, né, de se educar uma sociedade inteira a ponto de existir um racismo estrutural. Tá? Então, como é que se constitui essa base desse racismo estrutural estadunidense? Então, é nesse sentido que eu vou começar a conversar com vocês. E aí, o Bruno, quando tocou ali na 13ª emenda, né, em 1965, ali eu já vejo a primeira grande falha, né, do que viria. É claro que a sociedade americana já estava dividida, como toda sociedade que usou, né, que superexplorou o trabalho escravo, né, a questão racial ela é presente, não é isso? Ela é presente. Eu gosto muito de esvaziar a questão racial, e vocês vão ver isso da minha fala, fortalecendo a questão econômica, né? Então, eu tenho essa assunção de que, embora o racismo ele seja um problema estrutural, como a Juninha colocou ali, por trás disso você tem toda uma sociedade preconceituosa que tem, né, a meu ver, na sua espinha dorsal, o preconceito econômico. Né? Então, uma brincadeira que a gente está fazendo antes da maioria chegar aqui, né, brincaram comigo que eu sou o segundo professor mais velho, né, da escola, só perco para o Paulo, né? Então, se a gente pega o preconceito geracional... Calma aí, Fábio, né? calma aí. É isso aí. Então, quando a gente pega o preconceito geracional, uma das coisas que faz com que esse preconceito exista é o fato, né, do velho já não ter, né, essa capacidade, esse poder econômico, né, de gerar dinheiro novo. E isso faz com que, então, a gente olhe para esse velho sem aquela potência da juventude, sem o empreendedorismo. Então, eu acho que a grande maioria dos preconceitos tem na sua espinha dorsal a questão econômica. Então, é nesse sentido que eu quero discutir com vocês. Então, em primeiro lugar, já na seção 1, Bruno, da emenda, né, da 13ª emenda, já há uma falha. Quando ela diz que todos são livres, salvo como punição de crime. Ali já tá colocado, a meu ver, o grande furo constitucional desse processo de confirmação da inferioridade racial num país escravocrata como foram os Estados Unidos. Porque assim que você tem a abolição da escravidão norte-americana, você começa a mandar para o cárcere, né, esses ex-escravos, e se você para pensar que na década de 60, crime de vadiagem levava ao cárcere, né? Crime de vadiagem levava ao cárcere. Então, se você não tivesse emprego, só isso já bastaria para você ser preso. Então, aí você vê que o cárcere nos Estados Unidos, a Julinha falou isso mais de uma vez, né? Eu acho que a questão carcerária americana, e mais do que isso, né? A criminalização da questão racialista, eu acho que esse é um problema grave que temos. E claro que a gente está falando dos Estados Unidos, mas eu quero que sempre, meninos e meninas, que vocês pensem no que está acontecendo no nosso país também, claro, né? Porque nada é tão diferente assim. Nós fomos a maior nação negra fora da África do planeta, né? Então nós temos isso tanto quanto eles.
Mas, enfim, mais do que o racismo, a criminalização da questão racial. Então, você pega uma massa de seres humanos escravizados, que foram excluídos e alijados economicamente durante todo o processo de colonização norte-americana. Vem uma guerra de secessão que impõe do norte para o sul o fim da escravidão. E aí você gera todo aquele contexto que o Bruninho colocou ali sobre a formação da Ku Klux Klan como um processo reativo da elite branca americana, mas por trás disso há uma pedagogia que começa a associar o negro ao crime. Então, eu tinha separado aqui um pedacinho, mas pelo adiantar da hora eu acho que eu não vou passar, de um filme que é considerado um filme divisor de águas nesse processo pedagógico racialista americano, que é O Nascimento de uma Nação, de 1915, quando então ali fica muito claro o estereótipo do negro. O negro aparece sempre dançando, bestializado frente à elite branca, ou o negro aparece no quadro de criminalidade, aquela cena célebre do filme no qual uma mulher branca está vendo a paisagem e um negro, né, vai tentar estuprá-la e ela vai se jogar, ela vai se matar no filme. Né? E depois a Ku Klux Klan age, e aí nesse caso, né, foi o contrário, o filme inventa a realidade, é desse filme que sai a cruz pegando fogo, Bruno, da Ku Klux Klan, aquilo ali sai desse filme, ao contrário, né? Não foi o filme que puxou isso da Ku Klux Klan. Então, e aí a Ku Klux Klan vai agir e vai prender esse negro criminoso. E aí você começa a jogar para o cárcere, né, essa grande massa da população norte-americana, e você pega isso de 1860, Bruno, arrasta até 1920, quando então vem as leis racialistas que você colocou, né, mostrando como que o Estado vai assumir, né, como que o racismo vira uma questão institucional, né, o que nos leva a essa grande discussão. Nem tudo que é imoral é ilegal, né? Muitas das coisas imorais do planeta são legais, como foi o Holocausto, como foi, né, as leis raciais americanas, as leis contra casamento interraciais, que dava até 25 anos de cadeia nos Estados Unidos, 25 anos de prisão, um casamento interracial. E quando você lê os julgamentos, é absurdo, da mesma forma que Deus fez, né, o Sabiá e o Bem-te-vi, foi para eles não se misturarem, da mesma forma que Deus fez o branco e o negro, então essa coisa que o Bruno falou, juntos, mas separados. Então, desde o Nascimento de uma Nação, de 1915, que vai se construindo num Estados Unidos livre uma pedagogia de preconceito racial criminatório, onde o crime é associado à negritude. Bom, você pega ali a década de 60, que é quando a gente tem a grande implosão desse sistema inicial das leis raciais americanas, do apartheid americano, com Martin Luther King, Michael X, Nina Simone, etc. E ali você pode ver mais uma ação do Estado americano, que é a morte desses grandes líderes, né? Essas grandes líderes são assassinadas. O movimento negro americano, ele perde pérolas insubstituíveis, e até hoje os processos correm a ponto de se associar, inclusive, ao próprio Estado americano e à própria CIA, ao próprio governo americano, a morte dessas grandes lideranças. Então você passa a ter uma massa negra americana sem líderes, criminalizada. Você pega a década de 60, onde então você tem o avanço e a abolição dessas leis nos Estados Unidos, mas já na década de 70, o processo pedagógico racialista vai se intensificar nos Estados Unidos, com Nixon. Então, quando o Nixon levanta a bandeira das drogas, né, e aí quando a gente faz essa rápida associação entre as questões econômicas e a questão do uso da droga, quando o Nixon levanta que os Estados Unidos tinham um grande problema, que eram as drogas, e começa a apertar as leis antidrogas nos Estados Unidos, ali mais uma vez se confirma um processo que vinha desde a colonização dos Estados Unidos. Quando você vai fazer a associação do negro à pobreza, que é uma questão óbvia em função do seu passado escravocrata, pois não há uma tentativa de inserção, né, desse negro na economia norte-americana pós-fim da escravidão, como houve no Brasil, né? A lei de 1850, a lei de terra de 1850 alijou a população negra brasileira do acesso à terra, e a mesma coisa aconteceu por lá. Lá não foi diferente daqui, né? Então você pega, década de 70,
você faz mais uma associação. O negro, ele além de ser negro, ele é pobre, e além de ser pobre, ele é drogado. E o combate às drogas vai reforçando essa pedagogia da compra de armas nos Estados Unidos, vai reforçando essa ideia da proteção da sociedade pelas suas próprias mãos. E aí você vê as frases mudando, né? O Bruninho falou sobre a morte dos índios americanos, né? Lembra que o lema, né? Índio bom é índio morto. Esse foi o grande lema da década de 70 dos Estados Unidos, né? Então, a perseguição e o extermínio desses índios americanos. Então, os anos 70, você tem uma comunidade negra americana desfalcada pela grande perseguição, né? Dos 2 séculos anteriores, especialmente a morte dessas grandes lideranças dos anos 60. Você tem o Nixon, que puxa essa associação do negro à droga. E olha só a importância dos republicanos nesse processo, né, crianças? Veja como que os republicanos, eles estão, a partir da década de 70 e 80, é a sociedade republicana, que costuma ser mais conservadora, né? São os políticos republicanos, que costumam ser mais conservadores, que estão puxando essa bandeira da pedagogia racialista, né, da educação contra o negro americano, porque ele não é só negro, ele é pobre e ele usa drogas. Na década de 80 tem coisa muito pior, que é o Ronald Reagan. E dentro do Reagan, você vai ter, na década de 80, ainda um republicano, você vai ter, então, a consolidação desse discurso estatal americano de segregação racial no país. Quando, então, você cria leis do tipo, se você for pego com 30 gramas de crack, você tem a mesma pena do que se você for pego com 3 quilos de cocaína. Isso é Ronald Reagan. Mas peraí, quer dizer que uma pedrinha de crack vai te dar 15 anos de cadeia da mesma forma que 3 quilos de cocaína? Por que será que o crack leva 15 anos de cadeia com 30 gramas? Porque o crack é a droga do pobre, nós sabemos disso. É o subproduto da cocaína. É uma droga que você usa a partir da prática de mendicância. Então, quando você pega o Reagan, aí você vê essas leis se aprofundando totalmente nos Estados Unidos. Tá? E aí você associa o negro ao crack, ao crime e às drogas. E aí você vê a população carcerária americana explodindo, né? De 370 mil para quase 1 milhão no final dos anos 90. E aí você vai começando a jogar esse negro dentro do cárcere. E aí a gente entra num outro problema que a Julinha tinha colocado, né? Os Estados Unidos, eles correspondem a 5% da população mundial. Gente, 5% da população mundial, 5%. E corresponde a 25% da população carcerária planetária. A cada 4 seres humanos na Terra no cárcere, um está preso nos Estados Unidos, sendo eles responsáveis por apenas 5% da população carcerária americana. E aí, dentro do cárcere dos Estados Unidos, você vai começando a ver todas as falhas do processo. O cara não está ali para ser ressocializado. Existe hoje uma gama de empresas multinacionais que são bilhardárias dentro do sistema carcerário americano. Lá o sistema é privado, crianças, né? Lá as prisões são privadas, então são empresas particulares. Então você imagina você alimentar mais de 2 milhões de pessoas presas. Imagina você fornecer roupas. E você imagina só, da mesma forma que aconteceu em 1865, quando você manteve esse negro no cárcere para fazer as obras públicas, inclusive as concessões de ferrovias norte-americanas, esses negros continuam no cárcere americano trabalhando, gente, a 23 centavos a hora. E empresas como a Boeing, empresas como a IBM, empresas como a Microsoft, Victoria's Secret, essas empresas utilizam uma mão de obra carcerária de 2 milhões de seres humanos a 23 centavos a hora. A escravidão acabou? Então, quando alguém diz, né? Quando alguém diz que eu não consigo respirar, gente, não é de agora, né? Não é de agora. Os negros americanos não conseguem respirar há muito tempo, eles não estão conseguindo respirar há muito tempo. Porque você pega um Estado, a meu ver, que peca com relação, né, ao processo educacional, aos ensino americanos, você pega, hoje é um absurdo, 59,57% do orçamento americano é para armas. Então você tem, olha que viagem disso, são 59, são quase 60% do orçamento dos impostos norte-americanos são utilizados para política armamentista. Sobrando 6%, 6,2% para a educação.
Então, aí você pega uma escola falida, uma sociedade cada vez mais patrimonialista, individualista, né? Um histórico de conceito racial, que vem desde a colonização norte-americana, né? Um sistema carcerário que era tudo no país, né? Hoje, a taxa de reincidência nos Estados Unidos, crianças, vejam só, ela é de 80% em 5 anos. Então, 80% de todos os seres humanos norte-americanos que estão no cárcere voltarão em 5 anos. 80%, a menor taxa, para vocês poderem fazer outro ponto da comparação, a menor taxa é a Noruega, com 20%. Né? Os americanos, a taxa é de 80%. De cada 10 presos, 8 voltarão em 5 anos. E se você para pensar que, hoje nos Estados Unidos, né, a possibilidade de uma pessoa branca ir para o cárcere é de 1 para 17, a possibilidade negra é de 1 para 3. 1 para 3. E se você leva em consideração que em quase 30 estados norte-americanos, 30 estados americanos, 52, quem for preso não vota nem depois que sai da prisão, ele perde o voto. Então eu vejo 2 mecanismos que comprometem a democracia estadunidense. Uma é a questão do voto distrital, que a gente podia falar da outra vez, e a outra é a negação à cidadania ao preso e ao liberto americano. Estados como a Flórida impossibilitam o cara de votar no país. No estado ele não vota mais porque ele foi preso. E vejam que nos anos 90 nada mudou, gente, com os democratas. Quando veio o Clinton, ele solta aquela lei louca, se você fosse preso 3 vezes, prisão perpétua. Então, se você for reincidente, gente, isso significa dizer que em 15 anos você está sendo condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E uma lei democrata, porque os democratas não tinham mais o que fazer, né? E qualquer candidato norte-americano que fale mal de alguns temas não é eleito. Um deles é isso, né? Se tentar descriminalizar a questão racial americana, não é eleito. Tem que falar que vai botar o negro na cadeia. Tem que dizer que a lei vai ser rígida, independente de ser democrata ou ser republicano. Né? Tivemos um presidente, né, o Bruno falou, um presidente norte-americano negro, né? Mas foi um conservador disfarçado de negro, porque ele não mexeu nessa questão estrutural dos Estados Unidos. Ele não mexe nisso. É um conservador disfarçado de negro. E aí você vê, quando você pega os dados todos e junta, e aí encerrando a minha fala, para a gente entrar com um videozinho, acho que não é de agora, né? Eu acho que a morte do George Floyd foi muito paulada, porque foi televisionada, estamos numa sociedade midiática, né? Então isso foi fundamental, né? Porque a taxa é absurda, né? De pessoas que são mortas nos Estados Unidos, não tão grande como a nossa, né? Mas essa eu acho que foi impactante, porque você pega imagens, né? E ver alguém morrer asfixiado não é nada fácil, né? Então, nesse sentido, isso deu essa repercussão internacional, e é legal a gente ver hoje o mundo, né, se mobilizando, como é que essas temáticas, né, elas vão e voltam, né? Como é que elas avançam e elas retrocedem. E nesse momento que você tem, de novo, um presidente republicano, né, com uma política um pouco mais conservadora e tal, isso também reflete bastante, né? A luta racial, foi como a Julia está falando, né? A luta não é só feminista, a luta não é só racista, a luta, ela é uma luta única, né? Ela configura como uma luta única. Então tá, crianças, eu inverti tudo que eu ia falar, mas eu acho que eu não estourei aí os meus 20 minutos.